O tempo tem seu próprio rumo e ritmo. É como um rio que sempre flui, carrega lembranças, sonhos, experiências. Não tem volta, tá ligado? O tempo não para. O tempo é cabuloso, ele sempre segue em frente, véi. O tempo do tempo é o agora. Aquele Opala tá na minha mira. Modelo 71, dentro dele malandro se cria rebaixado. Eu venho de uma família onde meu pai, muito ligado à música sertaneja, tocava acordeon, sanfona. Uma parada muito importante foi entender o lado musical do meu pai, né? Onde os irmãos tocavam baixo, violão. A gente se envolveu com a música sertaneja, claro, ainda mais a gente pivete, sempre... Você tem muito aquela parada, né, de tá se espelhando no que teu pai tá fazendo e tal, então isso era um curso natural da coisa, né? O Jamaica, por exemplo, meu irmão, ele começou a se envolver com o lado da sanfona, tá ligado? Eu e minha irmã, a gente cantava, né? Cantava as músicas sertanejas da época, aquela coisa toda. E uma outra influência que foi muito forte, foi muito legal, foi ter estudado no SESI de Taguatinga. Lá eu tive uma experiência muito boa com o coral do SESI, né? A música sertaneja, o coral, aquela coisa toda, isso tudo me trouxe uma experiência muito boa que eu uso até hoje, cara. A chegada do movimento soul por aqui bateu junto com o auge da ditadura militar, véi. No final dos anos 60 e no início dos anos 70, começa a rolar os primeiros bailes blacks no Rio de Janeiro e em pouquíssimo tempo tomava conta de todo o país. A partir de 1975, Ceilândia já tava pipoco nos bailes black, maluco. Então, como que eu entrei no movimento hip hop, tá ligado? A gente veio da cultura do funk e do soul, né, cara? Isso aí, década de 70. Eu saí daquele processo de viver aquelas coisas com meu pai e tal. E aí essa cultura black foi chegando. Eu lembro muito, mano, assim, da gente estar curtindo... Porque isso rolava nas rádios, né? Então rolava muito funk, rolava muito soul. Muita música, melhor do skate, África Bambata, One Way, Grandmaster Flash, Kool Moe Dee, Houdini. Eu e meu irmão, Jamaica, a gente ia pro centro de Taguatinga. No centro de Taguatinga até hoje existe essa loja lá. Eu olho pra aquilo lá e falo, caramba, velho, quantas experiências ali, hein? Era Discodil. Lá na Discodil existiam umas cabines de som, onde a gente pegava o vinil, levava pra cabine de som e você ouvia, pra ver se ia levar, se não ia levar, aquela coisa toda. A gente devia estar com 12 anos, 13 anos. Eu e Jamaica, a gente ia pra Discodil e olhava as capas dos vinil, só capa louca. A Negritude, os negão, a gente começou a ver lá Brass Construction, a gente via Curtis Blow, a gente via vários caras que a gente não conhecia, mas a gente pegava o vinil, ia pra dentro da cabine e começava a curtir as músicas. Aí em 82, o que acontece, mano? Um chegado nosso, onde a gente morava, que era lá na QNF 10 em Taguatinga, ele viaja pro Rio de Janeiro, tá ligado? E volta. Ele traz uma música que mudou todo o processo nosso. Quando a gente ouviu aquele som, fala, cara, que som é esse, velho? Porque não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver mais com os funks e com os souls. Ele traz o som Planet Rock. E aí, a partir dali, a gente começou a ouvir outras coisas. Músicas da época que estavam chegando, sem saber o que era o hip hop. 1982, lembro muito bem. A partir dali, a gente começou a curtir e as músicas estavam mudando. Então, o que era muito funkeado, já tinha um som eletrônico, a gente ouvia muito Zap. O Zap foi mudando o estilão do som e já chegou cheio de vocoder e pá, aquela coisa. Tinha um programa de rádio que se chamava Atlântida, que rolava na Atlântida. Atlântida FM era a rádio, né? Daqui a pouco o cara fala assim, ó,
Esse é o novo som que está pipocando nos Estados Unidos, é o novo ritmo. Esse é o hip hop. Caramba, ouvindo hip hop? O som que rolava eu lembro exatamente. O cara rolou Run DMC Rockbox. No ano de 84, nesses rolês da QNL, onde a gente morava, a gente acaba encontrando uma rapaziada, ficando chegada de outros caras. Dentro desses rolês, a gente ia pro Paradão, na L Norte. Era como se fosse a tribo de toda gente de todo lugar, QNL, QNJ, M Norte. Tinha uma galera que curtia no seu próprio canto. Quarentão era na Ceilândia, Taguatinga Sul era o Primavera, que o pessoal curtia lá. Que sempre recebia bailes da Furacão 2000, né? E tinha a equipe de som residente, que era a Sarro Disco Show. E era dividido, né? A equipe de som, que era aqui na QNL, a Sarro aqui e a Power Escodense no Quarentão. Tá? E cada um curtindo a sua cidade. Era bom, não tinha tecnologia, nós dava ficha telefônica no orelhão para ligar, sabendo onde é que era as festas, andar no ônibus da Alvorada, andar de pé. E era assim mesmo, não tinha carro. Na década de 80 a gente rodou em tudo que rolava som, som, os caras que faziam som de Sobradinho, os caras que faziam som no Gama, tá ligado? A gente dava rolê em todos os lugares. Um amigo meu mais velho, né, ele foi pra um desses bailes, chegou lá, falou que tinha um negão, pô, carecão, sacou? Com um rato branco, gigantesco em cima da cabeça. Era aqueles negão que mora ali e tal, na 36 ali, e era o Jamaica, velho. A gente começou a andar já com uma outra rapaziada. A gente era da M Norte, mas a gente conhece agora uma galera da Ceilândia, né? Essa galera era o X, era o Souto, o irmão dele, o Luiz. Foi quando estoura um pouco do lance da pichação. Eu caí pra dentro desse picho, tá ligado? Tem uma parada muito louca que quem gosta de falar isso é o rei de cirurgia, né? Na esquina da minha casa, ele tinha feito uma obra na padaria e tinha pintado as portas, né? A padaria de azul marinho. Nos finais de semana eu ia na padaria comprar o pão, o leite. Quando eu chego na padaria, tá escrito com o spray prateado, Cabala. De onde é que veio esse nome, velho? Isso é uma pergunta que geralmente a galera sempre me faz, e entendendo, às vezes a galera leva para um lado espiritual. Eu, cara, simplesmente um fã do Speed Racer, tá ligado? E dentro desses episódios, me aparece um camarada cabuloso que tocava o terror lá, que era quem? Cabala. Ah, foi batata, moleque. Tudo mudou. Porque antigamente os cinemas, a capa do filme, ela era pintada, tá ligado? Aquele outdoor que ficava na frente do cinema, ele era pintado. E a gente passava ali sempre, via um cara pintando e tal. E aí daqui a pouco, mano, a gente vê uma capa de um filme lá. Breakdance. Mano, aquela capa clássica. Ozone Turbo e a doida. Não tá entendendo, mano. Virou um encontro de b-boys, tá ligado? Os Puma da Ceilândia, Elétrico Bugalu do Guará, que era o melhor, né? O melhor elétrico Bugalu do Guará, os Magrelos, Street Dance do Pessu. E assistindo breakdance no cinema. Já sai de lá todo mundo pilhado, break. E em 84... Eu, Cabala, Turbo e o Becabanha. Nisso a gente funda, a gente cria. O Cabala botou o nome dos reforços, né? Nós quatro, mano. A primeira Reforços Breakers. E agora com vocês, Reforços Breakers. Grande festa, boa noite, chegou nossa vez. É a cultura de rua chegando pra vocês. Não tem como escapar. Capiteiros, dançarinos, muito rap no ar. Vai lá. Reforços Breakers. Eu mudei de lugar, o Becabanha não tinha tempo, aí cada um debandou pro lado. Aí nós começamos a curtir mais os flashbacks, né? Quando a gente começou a namorar, praticamente 5 anos depois eu entrei na segunda formação da Reforços, né? Depois da gente ter formado a Def Zulu. Aí tinha só a Def Zulu. E aí a Def Zulu ia em cada cidade desafiar os dançarinos dessa cidade. Aí com o tempo, alguns dançarinos saíram da Def Zulu e montaram a Reforços. Em 89, né, foi criada a Def Zulu e depois em 95 eu passei a fazer parte da segunda formação da Reforços. Mas já que a Reforços durou muito pouco, chegou a hora de voltar, tá ligado?
entrei na Reforços quando o Cabala falou, vamos levantar Reforços de novo, aí os caras foram lá em casa, foram até no Alpalão, tal, leva eles, final da Haroldo. Aí foram da minha casa, na casa do Rafa, que também é outro b-boy também, o b-boy Cabula, e aí nós estamos aí. E aí quando foi em 97, o Carlos Filho me convidou porque ele já tinha entrado na Reforços. Aí foi quando começou a minha história na Reforços Breaks, foi em 1997. Aí tinha um movimento no Conjunto Nacional, aí colava todo mundo, todos os satélites, todos os DF satélites lá nesse encontro. O Cabala me viu lá e perguntou se eu queria entrar na Reforços, fez o convite pra mim. Aí eu aceitei na hora, né, o Reforços, Cabala. Entrei na Reforços em 95, Janinha me convidou e a gente se conheceu lá na academia. Treinava aqui no centro de Ceilândia e aí eu fui convidada. Na época eu tinha perdido minha mãe, então foi meio que um oásis, né, um conforto pra mim. Aí entrei na Reforços em 95, a convidado da Jane, o Riva, que eu conheci o Riva quando tinha uns lazeres lá no Gama, que aí ele era parte do Best B-Boys, né? Ele cantava rap, ele tinha muito lazer no Gama, eu dançava, era professor de dança junto com o Chive. Teve uma excursão de Braslândia para Goiânia, né? Tinha uns encontros em Goiânia. Aí que eu conheci as meninas. Aí eu entrei na roda, a gente começou a conversar, porque até então, assim, em Brasília não conhecia ninguém que dançava na época. Quando o Rivas montou a Reforços Break, isso aí veio, os caras chegaram para arrebentar, mas os moleques vieram com... E ele pegou só os tops, só os melhores. A primeira vez que eu vi a Reforços Break foi até num vídeo. Foi um vídeo da Def Zulu versus a Reforços Break, que é um vídeo bem antigo, que tem uma galera rachando. E depois eu tive a oportunidade de acompanhar o Rivas, né, conhecê-lo um pouco melhor. A Reforços ela foi criada em 84, a primeira formação foi pelo Rivas. Mesmo depois tendo parado de dançar, né, ele entrou nessa parte de MC de batalhas, então assim, isso aí também não parou, porque existem vários eventos no Brasil, ele é sempre convidado para ser o MC das batalhas, ele é sempre convidado para cantar também, né, até por causa do CD de break, né, ele é convidado para cantar, para participar de vários eventos, para falar sobre o hip hop em festivais, seminários, dar palestras. Então, assim, não é uma coisa só. O meu tio, ele sempre teve mais inserido nessa cultura do break dance, né? Desde dos BSB Boys e tudo mais. Assim, eu nunca fui um bom dançarino, mas eu lembro muito bem do Rivas dançando, porque o Rivas grafitava, o Rivas cantava e o Rivas também arriscava algumas coisas nas picapes, bicho. Um cara fazer os 4 elementos principais do hip hop, mano. Bem, se prestar atenção, como toda boa história, tem que ter bons personagens. E foi assim que tudo começou. Aí em 86, cara, a gente já criou o nosso primeiro grupo de rap. A gente começou a desenvolver letras e música. E, pô, tem que botar um nome, cara. Pô, Brasília, BSB, são B-Boys e tal. BSB Boys, tá ligado, velho? Que aí a gente dançava break, cantava rap. A gente começa primeiro com Calaco, Cabala e Jamaica. O rap que tocava muito aqui no DF eram os magrelos, né? Então os magrelos eram os que estavam em evidência nessa época. Na época do BSB Boys. Teve um encontro no Gilbertinho, onde foi em 86, o pessoal fala que foi o início, né? O marco zero, vamos dizer assim, porque foi pela primeira vez onde os magrelos cantaram no lugar público, o Jamaica, né? E já tinha o Best Boy nessa época, né? Eu e o Jamaica já estávamos juntos e o Jamaica me apresentou esse trabalho que eles estavam fazendo de rap. E eu fiquei impressionada com aquilo, porque era um rap que ninguém fazia. A gente criou o grupo e começou a desenvolver daí. Aqui onde a gente está, Bernardo Saião, foi o boom. Mas ele já tinha umas 3 músicas, cara, meio estourado na galera, sacou, velho? O estilo que eles faziam do BSB Boys era aquela coisa bem americanizada. E eu cresci tendo o Rivas, o Jamaica, o Calaco como minhas maiores fontes de inspiração. Esses caras eram muito estilosos, tá ligado? O visual deles, cara, era impecável. A mesma coisa de você tá vendo os gringos, pô. Era muito foda. O Calaco, o Cabalo e o Jamaica, eles eram muito foda. Eles participaram do concurso de rap, que eu fiz, o primeiro concurso de rap lá na antiga danceteria da Ponte. DJ Jamaica e... MC Calaco. MC? Calaco. Isso aqui é um registro histórico, né? O primeiro concurso de rap de Brasília. Isso aqui vale muito mais como uma fusão, saca? Uma união
do que como um concurso. Então, BSB Boys tá aqui, ó, na área. 88 mais ou menos, cara, rola o primeiro concurso de rap na Fonte do Bom Paladar, que ficava no Cruzeiro, tá ligado? Era um lugar onde a rapaziada realmente se encontrava, porque lá, quem tocava lá, DJ Chocolate. Chocolate até, mas antes, ele tava já há muito tempo lá, eu entrei depois. E, infelizmente, a performance dele, não sei, ou a música escolhida, não sei. Eu acho que não foi muito boa, tanto que eles não acabaram indo pra final. BSB Boys participa também, a gente não ganhou, tá ligado? Não lembro qual foi a nossa posição lá. O X acabou indo na final, o Gilmar, o Inimigo Público. E eu, como fã número 1, né, jurava que BSB Boys ia realmente levar o prêmio. Mas o X merecidamente levou o prêmio naquela noite. Realmente foi uma apresentação muito boa. Esse concurso eu participei, eu fiquei em último lugar. Eram 30 participantes, eu fui o 30º. Aí quem ganhou foi o X e o BSB Boys, se não me engano, não ficou nem entre os 5. BSB Boys, pra mim, na época, era a música nacional que eu queria ouvir. O que o Riva falou aqui é o seguinte, o Yo Boy era um hino, irmão. Era o nosso hino, mano. Onde a gente chegava, nossa rapaziada toda ficava esperando. O nosso cumprimento é Yo Boy! A essência do bagulho. Tu lembra do ABC Rap Moicano? Ih, meu irmão. Lembra de tudo. Lembra de tudo? Que era tipo... Abra os olhos, preste atenção. Baixe a cabeça, pense com seu coração. Curtindo o som maluco, você vai subir na vida. Depois que curtir, já não tem volta, só tem ida. Encare a vida sempre com poder. Fuja do egoísmo, tente logo esquecer. Vai ser uma vergonha, cara. Pô, não sabe o alfabeto, pô? Aí vai ser brabo. Mas foi doido. Aí me chega os 18 anos, né? Aquele famoso 18 anos, serviço militar. Fiz a prova pros fuzileiros navais e passei, mano. Primeiro eu vou pra um recrutamento, tá ligado, velho? 120 camaradas, formaram 54. Terminou o recrutamento, a rapaziada se formou, pá, daquele jeito. Quem vai pra primeira companhia? Os caras que era cabuloso, quem era maloqueiro, que era o que fosse ali, eles mandavam pra primeira companhia do grupamento de fuzileiros. Quem é que caiu diretão na primeira companhia? Cabala. Rivanilson, primeira companhia. Rapaziada, bora. Tem uma questão, uma parada muito louca, a galera pergunta pra mim, o que você foi fazer na PM, tá ligado? Dentro da minha família já tinha o meu irmão, que já era da PM, o Jackson, né? Ele foi assassinado numa festa que se chamava Festa Norte-Sul, ela andava aqui a Ceilândia e tal. Isso lá no PSUL, o Jackson na PM. E infelizmente, cara, aconteceu. Foi um tiroteio e ele foi assassinado, não só ele. E isso foi muito marcante, né, velho? Tem essa história contada lá no CD do Alibi, no segundo CD do Alibi, né, velho? Que é o In Memória. O concurso do Pandiaca Lojas foi um marco, né, mano, na nossa cidade. Teve o primeiro na Fonte, né, que ganhou o X. E o segundo foi, eu acho que a confirmação, né, mano? Teve uma premiação em dinheiro, né? Quem estava lá? Eu com o grupo Cultura MCs, né? O BSB Boys com uma nova formação, né? Sem o DJ Jamaica. E o DJ Jamaica formou o grupo Câmbio Negro. Quando o DJ Celção começa a falar o resultado, né? Terceiro lugar, Cultura MCs. Segundo lugar, BSB Boys. Justo, muito justo. E o primeiro lugar, Câmbio Negro. Como surgiu a lenda Alibi? A gente sabe que veio de uma ruptura, né, cara? Jamaica, ele tem aquele problema com o X, uma discussão, uma briga, tá ligado? Eles não estavam mais funcionando muito bem. O X sempre teve aquele temperamento. Enfim, houveram algumas situações que acabou culminando aí no fim do Câmbio Negro, infelizmente. O Câmbio Negro era aquele grupo onde, pô, a gente era todo mundo Câmbio Negro, maluco. Mas a gente lembra de algumas situações que rolou, tá ligado, velho? A gente tava indo pra um show do Câmbio Negro, então tava eu, Jamaica, Adriana, Jane. Quando a gente tá chegando nesse local, foi uma parada cabulosa que aconteceu. E isso aconteceu porque eu tava lá, tá ligado, velho? Então a gente ouve o X falando que o Jamaica não estava mais no Câmbio Negro. E ele foi e falou pra mim, bicho, eu vou pedir conta do trampo. E vou pra São Paulo com o X, com os caras, pra gente tocar a vida do Câmbio Negro. Fui pra casa, chego em casa, meu pai fala, ó, o Jamaica ligou aí, pediu pra quando tu chegar, tu ir lá na pracinha
do Bernardo Saião, que ele tá lá te esperando. E vi o bicho meio assim, saca, velho, sozinho, velho. Aí eu fui chegando mais perto, notei que o bicho tava chorando, velho. Eu falei, ué, velho. Eu sei que gerou uma parada muito forte no Negão, tá ligado? No Jamaica. Muita coisa mudou a partir daquele momento ali. E ele tava com ódio no coração. E qual foi? Eu não te falei, pô, que eu ia pedir as contas do trampo e falar com o ex, que eu ia com eles pra São Paulo? Falou. Pois é, pô, cheguei lá, o bicho me desbaratinou, pô, falou que eu não tava mais no grupo. E o álibi, mano, surgiu disso aí. Acho que foi a primeira e última vez que eu vi ele chorar, velho. É uma cena que me marcou muito. E ele, moleque, isso não vai ficar assim. A partir dali que o Jamaica falou, pá, tá, então não tô mais no Câmbio Negro, não. O Jamaica fez o primeiro convite pro Rei. Vamos fazer um grupo, nós dois. Eu falei, como assim, velho? Eu na polícia, daquele modelo. Ele, moleque, vamos fazer um grupo, velho. Eu e tu, velho. Aí eu, pô, negão, não tem como, porque eu já tô com W, né, velho? Cirurgia moral, não posso sair e tudo. Ele, moleque, eu já tenho um nome do grupo, velho. Álibi, que nome estranho. Me tiraram do Câmbio Negro sem nenhum álibi. Vem, não precisa se esconder, porque com o álibi você não tem nada a perder. Então agora você vai se libertar e Mocabala pode até te mostrar. Não acredita, olha só onde meu som entrou na sua casa, carros, ônibus se espalhou. Samambaia, Penorte, Pessoa, expansão, Paranoá, Planaltina, um abraço, irmão. Quem vive aqui sabe como é que é. Boca fechada, não entra mosquito, bota fé. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. Muitos se foram, não acredita, pode arriscar menos. Nada de babação, muito otário já tentou nos derrubar, irmão. O peso da parada ninguém sabe quem fez. Igreja Universal do Reino de Álibi. Era um nome que não tinha nada a ver com a cena. Quando eu saio da polícia militar e entro no Álibi, eu e meu irmão, DJ Jamaica, o que rola, velho? Você vai pegar todos os nomes, Câmbio Negro, Cirurgia Moral, Desacato Verbal, Código Penal, você vai vendo, são nomes compostos, você só tinha isso. E dentro da mente dele funcionava assim, eu falei, demorou, então é álibi, maluco, álibi. Dificuldade, a galera pra entender o nome álibi era brabo. Chamava alibi, eu não falava o nome certo, era uma palavra que não tava no vocabulário da rapaziada, tá ligado? Álibi. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, dê minha droga, meu Deus, para que hoje eu possa usar. Não deixe que falte por dia em minha cabeça uma viagem. Às vezes eu vejo irmãos, não sei se é de rocha ou uma miragem. Aprendi na rua o que não devia e não consigo parar. O Senhor inventou a noite e não sabe como controlar. E aí quando aquela galera chega e fala, mano, você tá ficando doido, velho, como é que você vai fazer isso, velho? Vai sair da PM, vai pra um negócio que não tem estabilidade, tal. Aquela conversa eu falei, mãe, velho, a parada é isso daqui. E pá, sai fora da PM. Então às vezes a galera confunde esse time, né? Pensa assim, pô, o bicho era da PM e cantava dentro do álibi. Muito pelo contrário, eu saí da PM, mano, pra poder entrar no álibi. O som que a galera queria ouvir era o que o álibi tava fazendo, entendeu? Muito inspirado em Los Angeles, claro, né? West Coast. Cara, eu gostava dessas da Chaparral, tinha muita música, Chaparral, muito legal a música, muito boa. Essa coisa do som chamado som de Brasília. A gente colocou os graves no som. Jamaica pirado por grave, mano. A gente pirado por grave. Chega no Rafa, a gente quer um grave, mano. O som do DF que se espalhou pro Brasil e pro mundo, que era essa coisa do grave. O divisor de águas ali no meio do rap, até porque, pra mim, o grave manda tudo na música, né? O álibi, na verdade, foi o que instaurou, o que instituiu o grave dentro do rap nacional. O álibi foi um desses caras. Eu conheço muitos. A Ellen do Atitude Feminina começou a cantar rap por causa do álibi. Ouvia o álibi, escondido, porque a mãe falava que isso era música de marginal. Né? Eu não tinha nem noção de quem era álibi, de quem era Jamaica, de quem era Rivas. Eu lembro que eu cheguei na escola um dia e aí um amigo meu falou: "Você é filha do Jamaica?" Eu sei. Eu acho que o que é mais grandioso nessa parada do trampo do meu pai, né, como artista, eu acho que as pessoas se conectam com ele muito fácil. Ele prende a atenção das pessoas e tu é muito doido porque andando na rua com meu pai ele é parado o tempo inteiro. Meu tio, então a galera dá um salve pelas 4 áreas. Pelo CD de break que ele fez, lembra do álibi, sacou? A parte de grafite também mexe muito com a galera, então a gente sempre é parado com a galera dando um salve sobre o trampo dele. Nunca
nunca imaginei que ia ser o que foi. O sucesso que foi, a loucura que foi, o engajamento que foi, como se diz hoje em dia, mas do jeito que se espalhou pelo Brasil inteiro. Isso é uma coisa que eu não imaginava, acho que nem eles imaginavam. Pô, quando eu vi o disco dos caras lá, meu irmão, aquele disco lá, mas saiu doido demais, aí eu falei, caralho, velho. Era pra mim estar nessa. Hoje em dia eu escuto, eu vejo muita... Como é que eu posso explicar? É muita essência, sabe? Porque, na realidade, para uma árvore ela ter galhos, teve que ter uma estrutura, uma raiz ali embaixo. Aquele Álibi, Abutre e o disco Cirurgia Moral, Minha Parte Eu Faço, esses dois discos têm uma carga tão verdadeira, tão rua, mano. Esse sucesso todo que nós fizemos com esses álbuns, mano, foi... A diferença, o que fez foi a verdade, mano. O que era de bom no Álibi mesmo era exatamente essa resposta do público, sabe? A gente vê assim, o quanto a galera assim, abraçou a música e eles como artistas, sabe? O reconhecimento. O fato dele ter deixado a carreira militar para se dedicar integralmente à carreira de artista, eu vejo isso de forma bem natural, porque é uma questão de vocação. Então, do mesmo jeito que eu gostava de dançar e de trabalhar com a cultura, eu imaginava como era difícil para ele estar engessado, estar cumprindo horário e muitas vezes deixar de produzir e alcançar o que ele queria. Porque o dinheiro não resolve tudo. O Rivas sempre desenhou, a vida inteira ele desenhou. Mas nunca foi aquela coisa de fazer algo profissional. Então, porque ele dançava, ele começou a grafitar os uniformes, né, do grupo de dança. Tá ligado? As peitas grafitadas com tinta acrilex, tá ligado? Eram as camisetas, eram os bonés, tudo era feito com pincel. Essa é uma cultura dentro do hip hop, tá ligado? Isso nunca morreu, tá ligado? E a gente começou o nosso rolê com as blusas grafitadas, e eu já fazendo isso, em 84. Mas lembrando que ele já pichava, então essa coisa da escrita da rua, ele fazia desde adolescente. Sou um grande admirador dos traços dele, né? Eu acho que ele é um cara autêntico no trabalho dele. Ele tem um estilo bem próprio, você vê que ele não copia ninguém, que é um trampo bem próprio mesmo. Terminou o BSB Boys, o Jamaica seguiu o caminho dele, o Riva acho que foi até nessa época que ele começou a pegar mesmo assim o grafite. Riva grafite e o Jamaica continuou no rap. O Rivas e o Jamaica, desde que eu era criança eu escuto, de algum jeito apareceu um CD na minha casa e tinha uns sons muito doidos e eu comecei a curtir daí. Acho que os primeiros artistas de rap que eu ouvi foram eles. Em 2019 eu tive a iniciativa de começar mesmo. E isso mudou muito minha vida. Bom, o Rivas, grafiteiro, o que se dá isso? Concernente a mim e a ele. Eu digo que ele é um cara que sempre me inspirou. Eu aprendi a grafitar com ele. Eu já fazia uns grafitezinhos na blusa e tal, mas a gente começou a caminhar junto, eu aprendi com ele, vendo ele fazer. Eu não conhecia o Cabala ou o grafiteiro, eu conheci o Cabala no Álibi. Aí depois que eu fui vendo o Cabala grafiteiro, que foi os trampos que ele fazia com o Snoopy, no Quarentão, e uns trampos comercial, aí foi onde eu fui conhecendo esse Cabala grafiteiro. Que surgiu o grafite na década de 90, existem alguns grafiteiros ainda daquela época que está firmemente ativa, né? Se eu vou citar aí o Rivas, Snoopy. Os grafites do Quarentão era a referência de Brasília e de Ceilândia. A gente era os caras que começou a parada do grafite na época do compressor. Então você vê um grafite do Rivas, mano, do Cabala, né? Cara, era uma referência louca, velho. Você hoje ter, tipo assim, saber que você fez parte dessa parada, de ter assistido o cara grafitando e hoje você tá colado com o cara grafitando junto com o cara, entendeu? É tipo isso. Mas uma mesma pessoa desenvolver vários segmentos ao mesmo tempo, se destacar em todos eles e conseguir ser relevante em todos eles, é porque realmente é uma pessoa muito completa. Cabala, o Rivas, que ele é pra mim um cara fora do comum, é um cara que eu confio, um cara que leva a história junto com ele, não só no break, mas no grafite, no rap, como MC de batalha, entre outros, e também até como DJ, que ele também já deu uma brincada de discotecar por aí. O Rivas ele é o hip hop por onde ele passa, né, velho? Isso é muito foda. Então, uma das coisas que eu sempre admirei o Rivas foi essa situação dele acreditar no hip hop. Eu espero muito que o meu trabalho
aparenta ter alguma referência assim nesse sentido, porque eu acho que a cultura hip hop é uma cultura extremamente rica e extremamente importante assim para a sociedade. A minha casa é toda grafitada e quem faz os grafites lá só é ele sabe lá que o pedaço lá em casa que é dele. O Cabala é algo que me inspirou, né? Aprendi muito com ele, é um professorzão dessa cultura maravilhosa chamada hip hop. Nesse processo do Rivas com o grafite, desde a criação do Alibi, né, ele começou a trabalhar com grafite também em projetos sociais, né? Por exemplo, ele deu muitas oficinas dentro do CAGE, até 2 anos atrás, assim, ele sempre trabalhou muito com isso, ele já rodou com projetos sociais todas as unidades prisionais de internação do DF inteiro, ele já passou por ele, e é muito forte quando a gente lembra de um adolescente que ele deu curso de grafite e ele encontra esse homem, esse adulto hoje, e ele fala assim: com o seu curso de grafite, eu consegui chegar nessa profissão, eu desenvolvi esse talento, eu desenvolvi esse dom. Aí, Ceilândia se criou sozinha nas ruas. Bom, cara, quando o Jamaica decidiu sair do Alibi, cara, era o meu sonho entrar no Alibi. Eu via eu cantando dentro do Alibi. E quando de repente entrei. Mas aí Deus tem outro plano. E aí ele foi pro encontro. Quando ele veio do encontro, eu já falei: Rivas, você não vai se converter não. Cara, a conversão para cada indivíduo, para cada pessoa, tem um significado. Geralmente quando o cara é um recém-convertido, isso é uma visão minha, não sou dono da verdade. Ele fica muito imergido nessa coisa da conversão, da religiosidade, da igreja, essa coisa toda, e abandona tudo porque acha que tudo que veio atrás, inclusive os seus próprios talentos artísticos, você entendeu? São coisas que Deus não aprova, né? O Rivas se converteu, então ele teve aquela mudança radical de quando a pessoa realmente se converte, né? E quando o Rivas chegou na igreja, ele já chegou não querendo vincular o nome dele ao Alibi, porque ele chegou assim: sou uma nova criatura, nasci de novo, então não é a vinculação por vergonha ou qualquer coisa, porque fazia parte da história dele. Mas eu acredito que isso é comum, vamos dizer assim, no jargão cristão, para quem é novo convertido, né? Então, a conversão do Rivas foi uma coisa também pra gente muito espontânea, muito natural, porque ele não mudou a personalidade dele, o caráter dele, muito pelo contrário. Ele entendeu quem ele era, ele entendeu a identidade eterna e espiritual dele. Porque você sair de uma parada do Alibi, que era mais violenta, que era tal, pra você fazer um outro tipo de som, porque tanto é que depois que ele se converteu, o primeiro som que saiu foi o Ele é a Saída, né? E é um som que fala com muita gente até hoje de uma forma muito direta, saca? Há muito tempo eu queria te encontrar. É te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. É te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o quê? É o começo, meio e fim. É a vida. Há muito tempo eu queria te encontrar. É te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. É te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. Não toda estilha, sangue frio até um osso. Ele pode tirar essa bomba. Eu lembro que o Rivas, quando chegou na igreja, teve uma resistência muito grande, porque tinha muita gente conservadora. O Rivas eu conheci na igreja que eu frequentava, a gente se encontrou lá, porque eu já era da igreja, ele apareceu através do... O DJ Júnior já era de lá também, levou o Rivas. Eu lembro que na época ficaram muito escandalizados com o estilo dele, com a forma dele de se vestir, que era totalmente diferente. Quando o Rivas chegou na Betel foi uma mudança de paradigma muito grande, porque era uma coisa muito mais tradicional, congregacional, como é que é o termo chamado. E, inclusive, o louvor, que era muito tradicional na época também, o Rivas já chegou ganhando espaço, porque ele veio daquela forma genuína, meigo, amigo, carinhoso e sem interesse nenhum de
ser um músico, apesar de já ser no passado, mas chegou como uma pessoa completamente anônima, querendo ficar ali no cantinho dele, mas ele tem um brilho próprio que ainda que ele não queira, ele brilha onde ele chega. Eu sou esse cara que chega chegando, respeita a quebrada, sustenta no flow. Como é que pode? Prepara o sacode, cê pensa que é forte e o vento levou. Brasília, Lago Sul, Ceilândia, Norte, Sol nascente. De um lado tudo azul, do outro a chapa é quente. Meu nome é Rivas, curto um rap. Quando o Pivete jogava uns bets, Pivete cresceu, agora é combate. Bagulho é louco, enterrada do chat. A vida é muito louca, tô truvando na unção. Rios e rauzão, é só pipoco do trovão. A vida é muito louca, tô... Pro que a gente vivia era algo muito novo, então a galera que era muito tradicional não aguentou e rompeu, saiu da igreja, insistiu pro pastor para que acabasse aquele movimento, o pastor acabou encampando aquilo e muita gente saiu. Teve um momento de crise assim, na chegada. E talvez esse tenha sido um dos maiores desafios do Rivas até hoje, em sempre querer ficar, às vezes, mais quieto, porque, querendo ou não, muitas vezes não era para existir, mas no meio evangélico acontece, às vezes, do brilho dele ofuscar outras pessoas que veem isso como uma competição, e não é. Os jovens realmente precisam. Eles precisam muito desse modelo que é mais próximo da realidade, porque não adianta a gente falar de Deus no universo totalmente paralelo, diferente daquilo que as pessoas vivem. E o Rivas, ele veio para trazer para a realidade, né, dessa galera jovem, do público do hip hop, do rap. E isso foi um boom. Sem querer nada em troca. E esse estilo dele, hip hop, com essas roupas mais largadas, que pra mim era normal pelo lugar que eu vim. Mas quando eu cheguei na igreja, eu achei estranho. Porque era um tal de terno, gravata, e todo mundo tinha que andar, né? Que a gente reconhecia os evangélicos pelo jeito de andar na época, que o choque maior não foi só a chegada dele e o estilo dele, mas como as pessoas se reconheceram nele e abraçaram a ideia. E como cresceu isso dentro da igreja, inclusive os jovens eram poucos e lotou a igreja. A igreja simplesmente lotou, o culto de jovens era vazio, tinha no máximo 4, 5 jovens. Os cultos de jovens no sábado era mais lotado que o domingo, porque as pessoas se sentiam à vontade porque se identificavam com ele. Olhava pra ele e falava, esse cara sou eu. No meio da noite o frio é mais intenso. No meio da areia ninguém firma ponto. No meio da rua é quando tamo em casa. E o começo da história é o que ninguém conta. E o que ninguém vê é o que mais interessa. E o valioso eu vi no rosto de quem não tem. E no meu brilho cê não bota preço. Desde o começo, não é segredo pra ninguém. Que nós quer mais dar de 100, já que a nossa história cê não pode apagar. Não é segredo pra ninguém, que nós sempre vai além, mas se tentar brecar, cê sabe o que vai rolar. Não é segredo pra ninguém. Nós lutar, gladiar, uma vida de guerra. Um cenário real, diferente das telas. Nascido do conflito, não sou refém de opinião. E tudo isso não. Sucesso mesmo é ter sossego. Mudar de vida, mas nunca mudar meu jeito. Entrar na loja sem ter que perguntar preço. Lá no